pessoas me perguntam com frequência qual vidro que a gente deve utilizar, se é vidro duplo, vidro triplo, vidro quádruplo, às vezes até alguns vidros mais pesados, enfim. Tudo que nós temos que pensar é o peso que vai nesse conjunto. Aqui eu tenho um exemplo de que o mercado chama de vidro quádruplo. Se a gente olhar de perto, a gente vai observar que entre esses dois vidros nós temos uma película que a gente chama de PVB, polivinilbutiral. Então aqui nós temos dois vidros de 3 milímetros formando um vidro laminado e depois um outro vidro com dois vidros de 4 milímetros formando um laminado de 8 milímetros. Então aqui nós temos um vidro que o mercado chama de quádruplo, sendo laminado de 8 e laminado de 6 do outro lado. E aqui no meio uma câmara de ar desidratado, onde a gente tem aqui a sílica, né? Não é exatamente a sílica, é um material químico que se mantém desumidificado a câmara de ar, ou seja, o espaço entre vidros. Observa que essa grelha aqui, esse perfilado, a gente chama de perfil de afastamento, né? Ou a câmara de ar desidratada, que é onde vai manter desumidificado o ar que está entre vidros, para no futuro não ter a condensação entre vidros. É muito comum a gente receber chamados para poder trocar os vidros condensados, né? São vidros que a câmara de ar condensa porque foi feita uma selagem manualmente, aí com o tempo a tendência é que o ar que ficou aqui dentro ele acaba se condensando. Então o vidro pode ser vidro duplo com laminado ou sem laminado. Pode ser chamado de quádruplo, pode ser chamado de triplo. Aqui a gente tem um exemplo que parece ser o mesmo vidro, só que esse tem a película só de um lado. Não sei se no reflexo a gente vai conseguir ver aí, ó, tá vendo? Então pode ter a película nos dois vidros ou pode ter a película somente em um vidro. Nesse exemplo, outro exemplo, a gente tem os dois vidros sem a película. Aqui em um vidro só e outro vidro com as duas películas. Então, vidro duplo, vidro triplo, vidro quádruplo, mais importante do que a gente falar se é duplo, triplo ou quádruplo, que é muito fácil as pessoas se confundirem com isso, é a gente entender se o vidro, qual é a carga de peso que tem nesse vidro, qual é a espessura dele, porque isolamento acústico se faz basicamente com o peso, é o que a gente chama de massa, é a lei de massa, né? Ou seja, o material, quanto mais pesado for, melhor. Só que a gente tem que equalizar isso, não adianta exagerar no vidro e a janela não ter a mesma resposta. Muitas vezes as pessoas querem colocar carga de peso no vidro e a janela em si, os frames, todos os quadros da janela, não tem a mesma resposta acústica do que o vidro. Eu faço uma analogia com muita frequência, não adianta a gente blindar os vidros de um carro, de um automóvel, e não blindar a lataria dele. É mais ou menos essa analogia. Exagerar no vidro e não ter a resposta acústica nas esquadrias de alumínio ou de PVC, ele não traz o desempenho do conjunto. Então nós precisamos ter um conjunto de vidros, um conjunto de esquadrias e vidros, melhor dizendo, para que a gente possa ter a resposta acústica adequada.